Mendiga chocante interrompe casamento de milionário e revela segredo fatal que muda tudo. Era um dia ensolarado em São Paulo e a mansão de Fernando pulsava com a expectativa de um dos casamentos mais badalados do ano. Luxo, brilho e um sem fim de convidados conhecidos se aglomeravam, todos com sorrisos ensaiados e taças de champanhe nas mãos. As flores exóticas enfeitavam cada canto, enquanto o som de risadas e conversas animadas preenchia o ar, criando uma atmosfera de perfeição que parecia inabalável. Mas na porta, algo inesperado se formava. Um grito atravessou a festa. Uma mulher com roupas sujas e cabelo desgrenhado emergiu das sombras. Clara, a mendiga, estava ali, e seu olhar era decidido. O murmúrio da multidão logo se transformou em um coro de confusão e espanto. Quem era aquela? O que ela estava fazendo ali? E, principalmente, por que interromperia o enlace de um bilionário que todos vinham admirar? Fernando, Clara gritou, a voz tremendo por um misto de emoção e medo. Você precisa saber a verdade. Você não é quem pensa que é. O silêncio caiu como uma pedra, enquanto todos viravam suas cabeças, espantados com a ousadia da mulher. Fernando, pálido como o mármore do piso, olhou para Isabela, sua noiva deslumbrante em seu vestido de noiva branco que reluzia sob as luzes. O mundo ao seu redor girava. Ela hesitou, os olhos grandes e confusos entre o choque e a indignação. A cerimônia perfeita estava sendo desfeita com aquelas palavras explosivas. Você não está dizendo isso a sério? Fernando balbuciou, sua voz se perdendo no tumulto. Clara se aproximou mais, com lágrimas nos olhos. Eu sei a verdade sobre seu pai. Você é o herdeiro ilegítimo de um magnata que morreu há poucos meses. Existem famílias poderosas que querem o que é seu. Cada palavra dela era como um soco no estômago dele. As expressões dos convidados se transformaram. Vozes baixas se espalharam pela multidão, olhares reprovadores e murmurinhos de espanto. A história que cercava Fernando, um homem de negócios vitorioso e imperturbável, estava prestes a desmoronar. Os sussurros começaram. É verdade? O que mais ele esconde? O medo e a curiosidade eram palpáveis. Isabela, por sua vez, sentia um nó na garganta. A fúria se misturava à confusão. Afinal, a vida dela sempre fora sobre status e prestígio. Mas o que Clara estava insinuando parecia real e terrível. No que isso me envolve? Questionou em voz baixa, mais para si mesma do que para os outros. Clara, apesar de seu passado sombrio, sentia a transformação dentro de si. Romper o silêncio era libertador, mas o custo poderia ser alto. Olhou para Fernando, seu coração pesado. Você precisa decidir, Fernando. O que realmente importa? Sua vida de luxo ou a verdade, o clima? Na festa havia mudado. Agora havia um entrelaçar de preocupações, desejos e segredos. As pessoas observavam, algumas com curiosidade, outras horrorizadas. O clima estava eletricamente carregado. Finalmente, naquela fração de segundo, onde o destino de todos deveria ser decidido, uma pergunta pairou no ar, desafiante e inquietante. Até onde todos estariam dispostos a ir para proteger o que acreditavam ser verdade? E como a verdade, que prometia liberdade, poderia também aprisionar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O clima estava tenso. Clara,
ainda de pé com a respiração acelerada, olhou para Fernando, que parecia congelado. A multidão ao redor estava em um estado de pura agitação. Cochichos sussurrados e olhares perplexos trocavam-se entre os convidados. Mas no meio da confusão, um novo som fez todos se silenciarem. O estrondo de algo pesado caindo. Naquela fração de segundo, a porta do salão se abriu novamente e um homem alto e robusto, com um terno impecável, entrou ofegante. Era Márcio, o segurança que tinha sido designado para a festa. Seus olhos estavam arregalados e ele carregava algo em uma das mãos. Desculpe interromper, mas precisamos sair. É uma questão de vida ou morte. A sala ficou em choque. Quem poderia estar em perigo no meio de um casamento tão glamuroso? Fernando, ainda atordoado com as revelações de Clara, voltou a si. O que está acontecendo, Márcio? A pressão em seu peito aumentou. Quem está em perigo? O segurança soltou o que estava segurando, um envelope manchado de sangue. A sala ficou em letargia. Um murmúrio de horror se espalhou. Todos começaram a retroceder, formando um círculo em torno de Márcio e do envelope. O homem respirava pesadamente. Suas mãos tremiam. Eu ouvi algo, uma conversa. Seu pai, Fernando. O que você descobrirá vai mudar tudo. Meu pai? Gritou Fernando, a fúria misturando-se com o medo. Ele está morto. Márcio balançou a cabeça, o olhar sério penetrando. Exatamente. Ele foi assassinado, e a verdade está aqui dentro. Ele olhou para Clara, que começava a se sentir um pouco menos como uma intrusa. E tem mais. O que você disse sobre ele não ser quem pensava que era? Às vezes as coisas não são o que parecem. Os olhares se voltaram para Clara. O que mais ela sabia? O coração dela batia acelerado, um turbilhão de emoções invadindo sua mente. O que se desvelava diante deles era uma teia de intrigas e traições. Fernando era, afinal, o herdeiro de um império que poderia estar em risco, e sua noiva, Isabela, estava em pé, no centro de tudo isso, agora pálida como um fantasma. Mas e as famílias poderosas que estavam atrás de você? Clara perguntou, sua voz um sussurro. Isso tem a ver com o que está acontecendo? Tudo o que você sabe pode estar ligado, Clara, completou Márcio, a tensão na sala crescendo. Amanhã pode ser tarde demais para descobrir a verdade. Ele apontou para o envelope. O que está aqui dentro pode fazer todo mundo se voltar contra você. Fernando pegou o envelope com mãos trêmulas, a mente acelerada. Ele sentia a pressão aumentar, cada segundo parecia uma eternidade. O que seria revelado? Qual era o segredo mortal que mudaria o rumo de suas vidas? Ele olhou para Isabela, que agora parecia mais uma estranha do que uma noiva. O que ela realmente sabia? O que vai ser, Fernando? Perguntou Clara, sua voz tensa. Você vai abrir o envelope. No mesmo instante, um grito ecoou do lado de fora da mansão. A multidão congelou. O coração de todos disparou. Foi um grito de dor, agudo e desesperado. O ambiente, antes iluminado pelas flores e brilho do casamento, agora parecia uma armadilha. E nesse momento, uma pergunta pairou no ar, pesada como um fardo. Quem estava realmente pronto para enfrentar a verdade? A sala estremeceu, e todos estavam prontos para descobrir como o passado de Fernando tinha se entrelaçado com o presente, de forma devastadora. O grito que cortou o ar era um eco angustiante, e ninguém sabia de onde vinha. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Fernando, Clara, Isabela e todos os convidados ficaram paralisados, os olhos fixos na porta, onde a sombra de alguém se aproximava. O coração de Fernando disparava. O que mais ia acontecer naquele dia? Em meio à tensão, uma mulher entrou, ofegante. Ela parecia conhecida por Fernando, mas não conseguia identificar de imediato. Seu rosto estava marcado pela preocupação, e seus olhos pareciam fixar-se em Clara com uma intensidade inquietante.
Você precisa sair agora. Perigo! Ela gritou e suas palavras eram carregadas de desespero. Quem é você? Fernando perguntou confuso. Mas seu instinto dizia que aquela mulher tinha algo importante a revelar. E, devido à atmosfera de incerteza, ele não estava certo se queria saber. Sou Lúcia, ela respondeu, deslizando rapidamente pela multidão. Estou aqui para te avisar. Seu pai, ele estava vivo mais tempo do que você imagina. Ele teve um relacionamento secreto com a sua mãe. As revelações a seguir foram como um furacão. E você é a sua irmã, Fernando. O choque foi quase palpável. Todos na sala prantearam como se a atmosfera se quebrasse. Fernando sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Irmã? Isso não fazia sentido. Ele mal conhecia Lúcia. Isso é uma loucura. Isabela exclamou, a incredulidade escorrendo de cada palavra. Ela olhou para Fernando, um olhar que misturava amor e desconfiança. Como posso confiar em você? Você não tem que acreditar em mim agora, Lúcia disse, a voz firme. Mas você precisa saber que seu pai fez inimigos poderosos. Estou aqui para proteger você e seu legado. Porque há mais em jogo do que você imagina. O murmúrio da multidão ficou mais forte, como um mar revolto. As vozes se misturaram em uma cacofonia de espanto, acusações e perguntas sem respostas. O que ele sabia? O que aconteceu? As chamas da curiosidade arderam, mas a desconfiança pairava no ar. A luz do dia parecia mais opaca agora, como se a verdade estivesse coberta por uma névoa densa. Fernando lutava para juntar as peças. Ele olhou para Clara, que estava tão abalada quanto ele. Sua história estava mudando. E o que começara como um casamento de contos de fadas se tornava um pesadelo. Isabela, ele começou, mas as palavras não saíram. Um estalo cortou o ar. Alguém havia derrubado uma taça de cristal. Isabela encarava o olhar em choque. Fernando, isso tudo pode ser uma armadilha. Ela estava quase em lágrimas, seus dedos nervosos torcendo seu vestido. Mas e se for verdade? Clara interveio, com um tom de urgência crescente. Precisamos saber mais. Não podemos deixar que isso passe. Temos que encontrar a verdade antes que seja tarde demais. A sala estava elétrica. Todos se entreolhavam, reputações à beira de ruir. Mas numa fração de segundo, a porta da mansão explodiu. Um grupo de homens, de roupas escuras e um olhar ameaçador, invadiu o salão. O clima mudou novamente, agora tomado pela tensão explosiva de um verdadeiro confronto. Fernando, é melhor você se... Render, um dos homens gritou, sua voz cortante como vidro. As vozes da multidão se tornaram um zumbido distante. A adrenalina tomou conta e o desespero estava em cada olhar. O clima na sala estava eletricamente carregado. Os homens de roupas escuras avançavam e a tensão aumentava a cada passo. Lúcia olhava para Fernando, seus olhos grandes e assustados. Você não tem ideia do que está realmente acontecendo, não é? Ela murmurou quase para si mesma. Estamos em perigo, você precisa confiar em mim. Fernando, ainda em choque, olhava para os homens que ameaçavam sua vida e seu futuro. Ele sentia a pressão no peito se intensificar. O que vocês querem de mim? Gritou, tentando manter a voz firme, mas o medo transparecia. Um dos homens, um sujeito corpulento com uma cicatriz visível no rosto, avançou. Você vai descobrir que tem mais em jogo do que isso tudo. Combine isso com o envelope que tem em mãos e entenderá seu verdadeiro valor. Nesse momento, Clara se adiantou, seu instinto de proteção aflorando. Saia daqui, você não tem o direito de fazer isso. Ela estava tremendo, mas a bravura em sua voz era inegável. Um sorriso cruel se formou no rosto do cicatrizado. Ah, a mendiga! Você não sabe o que está arriscando. E melhor ainda, você não sabe o quanto o passado de Fernando está ligado ao presente. Os olhares se cruzaram, e a atmosfera tornou-se insuportável. Isabela, que estava paralisada em meio a todo o caos, finalmente gritou.
Chega, parem com isso. Mas sua voz soava pequena, quase irrelevante. O homem de terno escuro riu, e foi nesse momento que Clara decidiu agir. Ela puxou Fernando para o lado, enquanto uma explosão de vidro quebrado ecoou pelo salão. A porta de entrada havia sido arrombada. Um outro grupo de homens fortemente armados irrompeu, e a confusão tomou conta. Um grito cortante subiu entre o caos. Uma figura conhecida apareceu no centro da sala, mas não era qualquer pessoa. Era a mãe de Fernando, a mulher que ele pensava ter perdido anos atrás. Seus olhos estavam arregalados, e a expressão era de puro desespero. Fernando, não! É uma armadilha! O mundo dele desabou. Mãe, como você? Ele mal conseguia acreditar no que via. As peças começaram a se mover, e a confusão na cabeça dele se transformou em uma tempestade. O que está acontecendo? Por que você está aqui agora? Ela se adiantou, a voz tremendo. Seu pai estava envolvido em coisas que você não pode imaginar. A verdade que você tem nas mãos não é apenas sobre sua herança, é sobre a nossa sobrevivência. O silêncio ocupou o espaço de uma fração de segundo, enquanto todos processavam aquela nova realidade. Lúcia, ainda confusa, Isso tudo? mas antes que ela pudesse responder, um tiro ecoou pela sala. O som estrondoso silenciou o ambiente e o gosto de metal tomou conta do ar. Todos congelaram, o terror estampado nos rostos. A mãe de Fernando caiu ao chão, um grito se transformando em um suspiro agonizante. Não! Fernando se atirou para a frente, o coração disparado. Ele a segurou, os olhos cheios de lágrimas. Mãe, não! O que você fez? Mas já era tarde demais. Os criminosos riram, suas vozes ecoando de forma grotesca. Agora você sabe. O jogo começou, Fernando. Você vai ter que escolher um lado. As luzes pareciam apagar ao redor dele, e sua visão começou a escurecer. Ele olhou para Clara, que agora estava paralisada de horror. O que vamos fazer? A pergunta ecoou, mas a resposta estava fora de alcance. Fernando nunca tinha se sentido tão perdido. O que realmente estava acontecendo? E mais importante, quem era ele realmente? O que começou como um dia de celebração se tornara um pesadelo inexplicável. E agora, com o peso da revelação em suas mãos, ele sabia que mal tinha começado a descobrir a verdade. O que mais estava escondido? A sala estava agora em total desordem, e o futuro de Fernando estava mais nebuloso do que nunca. Uma única ideia preenchia sua mente. Ele precisava descobrir quem realmente era, e talvez até mesmo quem merecia sua confiança. Fernando se sentiu perder o chão sob os pés. A imagem da mãe caída no chão, o sangue se espalhando ao redor dela como um mau presságio, o deixou paralisado. O grito da multidão parecia distante, como se estivesse em um túnel. Ele segurou sua mãe com força, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Mãe, não, por favor, não me deixe. O desespero tomou conta dele. Os homens de roupas escuras estavam em movimento, cercando Fernando e sua família. Mas ele não conseguia desviar o olhar da mãe. Eu não posso deixá-la assim. Alguém, chame uma ambulância. Ele gritava, mas a voz dele se perdia no caos. O silêncio era profundo. Quando ele percebeu que a expressão dela estava mudando, o que havia dentro dela se esvaindo lentamente. Lúcia estava paralisada, os olhos arregalados. Eu não sabia que isso aconteceria. A culpa a consumia. Os caras ali tinham mais poder do que ela imaginava. Clara, por outro lado, sentiu um frio na espinha. Era como se tudo tivesse acabado, mas eles estavam apenas começando. O que mais estava escondido? Um dos homens empurrou Fernando para o lado com força, e ele quase caiu. Saia do caminho, herdeiro. Não tem mais espaço para você nesse jogo. Aquelas palavras eram como facadas, e Fernando se levantou, pronto para brigar.
Ele ia lutar por sua mãe, por sua vida. Mas o que ele não sabia era que tudo isso já estava escrito. Por favor, não a machuquem. É a minha mãe. Ele gritou, mas a sala estava em agitação. Os sussurros cresciam em volume, as pessoas olhando com medo. Isabela, em um canto, observava com os olhos cheios de lágrimas. Fernando, o que você vai? Mas ela não terminou a frase, pois o próximo ato de execução estava prestes a acontecer. Lúcia olhou nos olhos de Fernando. Eles vieram atrás de algo que o seu pai escondia. Você é a chave para tudo isso. Precisamos descobrir a verdade. Mas antes que ele pudesse responder, um dos homens avançou, exigindo atenção. Se você é inteligente, você vai saber o que fazer agora, disse o homem cicatrizado, rindo de forma macabra. Falaremos sobre seu futuro, Fernando, mas isso depende apenas de um simples envelope. Ele apontou para o envelope ensanguentado que Fernando ainda apertava contra seu peito, como se fosse a única coisa que o mantinha preso à realidade. Fernando olhou o envelope. Em uma fração de segundo, decidiu que não iria deixá-los brincar com suas vidas. Ele respirou fundo, preparado para abrir o envelope e enfrentar o que quer que estivesse escrito lá dentro. Mas antes que pudesse fazer isso, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A janela ao fundo se estilhaçou, e todos na sala se viraram na mesma direção. E então ela apareceu de novo, a mulher do grito. Mas não era só isso. A mulher não era uma estranha, era uma figura familiar. Fernando, sou eu. Estou aqui para te salvar. O choque foi indescritível. A mulher era sua tia, a irmã de seu pai, que ele achava ter desaparecido muitos anos atrás. Você está viva! Ele gaguejou, a mente a 1000 por hora. Por que você não me disse antes? Porque havia muito em jogo. Eu tinha que manter você longe deles. Ela gritou em meio ao barulho. Mas agora não temos tempo. O que você tem aí é o que eles estão buscando. A verdade sobre sua família. A verdade que pode nos libertar. Fernando sentiu a adrenalina subindo, mas também a confusão. A cada palavra dela, novas perguntas surgiam. O que eram aquelas alianças de mentiras e traição? O que mais estava escondido por trás do segredo da sua família? Mas quando ele olhou para sua mãe, caindo mais longe do que um fardo, ele percebeu que precisava fazer uma escolha. E não havia como voltar atrás. Fernando olhou para os homens, que agora pareciam mais ameaçadores do que nunca. Ele sabia que as vidas deles dependiam de suas decisões. Ele tinha que unir as peças, abrir o envelope e descobrir a verdade, antes que fosse tarde demais. Preparem-se, ele gritou, decidido. Vamos descobrir o que está acontecendo de uma vez por todas. E assim, enquanto o caos reinava, Fernando estava prestes a abrir o envelope. Mas, no fundo, a única pergunta que ecoava em sua mente era: e se a verdade que ele encontrasse fosse mais monstruosa do que ele conseguia imaginar? Fernando estava prestes a abrir o envelope, com a visão embaçada de lágrimas. A mente pulsava com 1000 perguntas, mas o pânico se transformou em determinação. Eu tenho que descobrir a verdade, pensou, enquanto a multidão ao redor parecia desaparecer. Ele focou em se preparar para o que poderia vir. Nesse instante, a sala estava em turbilhão. Os homens armados se moviam, as vozes ecoavam de pânico e um silêncio pesado pairava sobre o ar, como se o mundo estivesse esperando. Quando Fernando finalmente conseguiu respirar, o envelope estava em suas mãos. Cada segunda parecia uma eternidade. Ele sentia o peso das expectativas e do medo de que o que estava prestes a descobrir poderia tirá-lo de sua zona de conforto, ou o engolir. Com um movimento rápido, rasgou o envelope e o que viu fez seu coração parar. Um conjunto de fotos. Imagens de seu pai, sim, mas não apenas. Imagens que os ligavam a um cartel internacional de drogas, e não a um simples magnata de negócios. Não, isso não pode ser real.
Ele gritou involuntariamente, enquanto o mundo ao seu redor começava a girar. Ele olhou para Lúcia, que estava em choque, e Clara, que parecia prestes a desmaiar. Mas antes que alguém pudesse reagir, um dos homens com roupas escuras avançou, a expressão repleta de desprezo. Você achou que estava apenas jogando com as cartas do seu jogo? Aqui, filho do traidor, a guerra começou, e você não está pronto para a verdade. Fernando sentiu uma onda de náusea. O que fazia parte da sua vida perfeita, agora era um emaranhado de mentiras. Ele era herdeiro de um império criminal, não de um legado de riqueza legítima. A voz do cicatrizado ecoava em sua cabeça. Você é um peão, e descobrir a verdade pode custar sua vida. Um novo grito cortou o ar, trazendo todos de volta à realidade. A mulher que se dizia sua tia estava caindo, um brilho de terror em seu olhar. Fernando, não confie nela, gritou, a voz estremecendo. Ela não é quem diz ser. As palavras dela ressoaram como um soco no estômago, e o coração de Fernando disparou. Você está mentindo, Lúcia gritou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Mas a nova revelação parecia ser um golpe mortal, e todos olharam uns para os outros, confusos e apavorados. Os sussurros aumentaram entre os convidados, que observavam de longe, sem saber se ajudavam ou assistiam. Há um horror que se desenrolava na frente deles. A sala parecia mais um campo de batalha do que uma festa de casamento. O caos estava à solta, mas agora parecia que o chão estava se movendo sob os pés de Fernando. Ele olhou para a tia, então para a Lúcia. Uma decisão tinha que ser feita. Se você não confia em mim, então prove, ele gritou, a determinação tomando conta dele. Mas antes que qualquer um pudesse responder, o homem cicatrizado levantou a arma, apontando para ele. O tempo parecia parar, mas em uma fração de segundo, outras vozes começaram a ecoar, gritos se misturando ao que estava prestes a acontecer. Nesse instante, um grupo de policiais irrompeu pela entrada, armados, prontos para a ação. Ninguém se mexa, todos estão sob prisão. Todos congelaram, incluindo os homens armados e até mesmo Fernando. As vozes calaram, os olhos se fixaram em cada detalhe da cena que se desenrolava. A tensão era palpável, e Fernando sentiu uma mistura de alívio e medo. Mas, profundamente em seu interior, a verdade o consumia. Ele olhou para Lúcia. O que está acontecendo? Pensou, enquanto o mundo ao seu redor parecia um labirinto sem saída. Então, do fundo da sala, um novo rosto apareceu. Uma mulher sorridente, mas com um olhar de dentro de um pesadelo. Surpresas, surpresas, não é mesmo, Fernando? A voz dela era melódica, mas cheia de veneno. Ele a reconheceu. Sua mãe. E agora tudo tinha mudado novamente. Ele havia sido enganado, mas quanto mais? O que havia dentro da mente dela que poderia ter desencadeado tudo isso? A sala estava em silêncio completo, e todos os segredos que Fernando acreditava ter em frente tão concretos estavam ali, prontos para explodir. Uma sombra cobria todos os rostos, enquanto o peso da verdade ainda pairava no ar. E agora, a única pergunta que restava era: quem realmente era seu inimigo? E o que mais ele ainda não sabia? A sala estava em um silêncio tenso, a tensão quase palpável, enquanto todos se viravam para a mãe de Fernando, que acabara de entrar. Ela, com um olhar assustado e desesperado, parecia carregada de segredos e verdades devastadoras. Mas antes que pudesse completar qualquer frase, um novo barulho, ainda mais ensurdecedor, cortou a atmosfera. A porta de entrada foi arrombada com força, fazendo a madeira estalar. Um grupo de homens encapuzados invadiu o salão, armados e decididos, como predadores prontos para atacar. As expressões de todos mudaram instantaneamente. O pânico tomou conta. Todos no chão. Um deles gritou, sua voz autoritária ecoando entre os convidados apavorados. Fernando,
Ainda de joelhos ao lado da mãe, sentiu seu coração disparar. Mãe, fique atrás de mim, ele ordenou. O instinto de proteção aflorou enquanto ele se levantava. Mas tudo aconteceu tão rápido. Um dos homens se aproximou de sua mãe e, antes que qualquer um pudesse reagir, apontou a arma diretamente para ela. Você, pare de falar, as ordens vêm de cima. A tensão era insuportável. O mundo de Fernando estava prestes a desabar mais uma vez. No meio da confusão, a mulher do grito, sua tia, foi empurrada para o lado. As câmeras e celulares começaram a registrar o momento, mas isso pouco importava. Fernando, ela tentou gritar, mas a voz dela se perdeu no caos. Um dos homens, percebendo o desespero, riu de maneira cruel. Você realmente achou que poderia escapar? Ele fez um gesto com a mão e uma voz familiar ecoou da porta, parando o tempo. Eu preciso dele mais do que você pode imaginar. Era Isabela, se adianta entre os homens. Seu olhar estava fixo na mãe de Fernando. A sala congelou. A tensão aumentou à medida que todos se viravam para ela, confusos. Isabela, o que você está fazendo aqui? Fernando não conseguia entender. A briga por controle e a urgência na voz dela mudaram tudo. Mas por que você? Isabela não deu atenção ao choque dele. A verdade está prestes a ser revelada. E você precisa estar preparado. Fernando, você não sabe quem você realmente é. Impossível! Fernando estava paralisado, entre a raiva e a confusão quando a cena tomou um rumo inesperado. Um tiro atravessou o ar e a sala explodiu em gritos e caos. A mãe de Fernando, que tentava se proteger, se pôs na frente e caiu, o som do impacto ecoando em seu coração. Não! Fernando gritou, o desespero arrastando-o. Ele se jogou ao lado dela, o sangue escorrendo em um mar de vermelho, e sua visão nublou. Você não pode deixá-la assim. Mas lágrimas não foram o único choque que Fernando presenciou. Isabela, com um olhar de dor quase irreconhecível, se virou para ele e, com uma expressão que combinava o medo e a culpa, disse: Eu fiz isso por você, Fernando. Tudo isso era um plano, uma armadilha. Eu sou filha do cartel. As palavras dela cortaram com a força de uma faca. O que ela estava dizendo? Não, isso não. Ele não conseguia acreditar. A mulher que ele amava era parte do que ele odiava. Toda a sua vida estava em desmoronamento. E ele não sabia em quem confiar. Mas antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, a sala havia se transformado em um campo de batalha de emoções. Os encapuzados se moviam com frieza, prontos para agir. Fernando, com a mente a mil, lembrava-se das fotografias do envelope. O que mais eles escondiam? A dor de perder sua mãe misturava-se ao choque de descobrir a verdadeira natureza de Isabela. Ele estava no centro de tudo, sem conseguir encontrar a saída. Olhando para Isabela, ele percebeu que precisava tomar uma decisão. Quem seriam seus aliados e quem eram seus inimigos? Enquanto o caos continuava, um grito ecoou. O último eco de uma verdade brutal estava prestes a ser revelado, mas Fernando sabia que a única certeza que tinha era que nada seria como antes, e as perguntas voltaram a emergir. Até onde ele iria para descobrir a verdade? E quem pagaria o preço nesse jogo mortal? O caos tomou conta da sala. Fernando, de joelhos, segurava a mãe, o sangue escorrendo em um mar de desespero. O grito estridente de Isabela ainda ecoava em seus ouvidos. Mas ele mal conseguia processar todas aquelas emoções. Não, mãe, por favor. Ele puxou-a para mais perto, o coração disparando, sentindo que tudo estava desmoronando. O mundo estava virando uma escuridão aterrorizante. Isabela estava paralisada. Ela estava ali, frente a frente com o filho de um homem que ela ajudara a trair. E o choque na expressão dela entregava a gravidade do momento. Mas Fernando não podia pensar nisso agora. Ele olhou para os homens armados, ainda cercando-os, e a adrenalina o impulsionou.
Se sua mãe não podia mais protegê-lo, ele precisaria lutar por conta própria. Fernando, escute, precisamos sair daqui, gritou Lúcia, sua tia. As palavras dela eram um grito desesperado para que reagisse. Mas, na mesma hora, uma explosão ensurdecedora aconteceu do lado de fora, fazendo a mansão tremer. As janelas se estilhaçaram e um novo terror tomou conta da sala. Um homem mascarado, empunhando uma arma, invadiu o espaço, gritando ordens e apontando para todos. Ninguém se move. O que temos aqui é um jogo, e você, herdeiro, você vai descobrir o que vale a sua vida. Fernando sentiu um frio na espinha. O que você quer de mim? Ele não tinha mais uma linha de defesa. O que estava acontecendo? Por que seu nome era agora parte desse horror? Porque você é o nosso maior trunfo. E para que você entenda, vou começar revelando um segredo. O homem mascarado ergueu uma fotografia e o que havia nela deixou Fernando paralisado. Era uma imagem clássica. Seu pai ao lado de uma mulher sorrindo. Mas não era apenas qualquer mulher. Era sua mãe e alguém que ele nunca imaginaria ver ali. Essa é a verdadeira mãe do Fernando. O rosto do mascarado se iluminou com um sorriso maléfico. E quem você pensava que era sua mãe? Tudo isso foi uma farsa preparada para proteger o que realmente importa. A herança que você tanto deseja. As palavras vinham como lâminas cortantes. Fernando olhou para a imagem, o sentimento se atropelando em sua cabeça. Não, isso não pode ser verdade. Ele se virou para Lúcia, desesperado. Você sabia disso? O olhar dela era um misto de confusão e dor. Antes que ela pudesse responder, a sala começou a tremer ainda mais. O eco de tiros reverberando do lado de fora fez todos se encostarem nas paredes, procurando abrigo. O que mais estava se desenrolando? Onde estavam os aliados e os inimigos? Um novo som cortou o ar, semelhante ao ronco de uma tempestade. Um helicóptero sobrevoava a mansão, uma visão surreal que aprofundava ainda mais a confusão. Era como se todo o mundo estivesse se desintegrando ao redor deles. E naquele instante, tudo o que Fernando pensava era: quais segredos mais estavam escondidos? Neste momento de caos, uma figura feminina surgiu da porta, iluminada pela luz do helicóptero. Era sua mãe. A mulher que ele acreditava ter perdido para sempre. Parecendo mais jovem do que ele se lembrava, mas com um olhar cheio de arrependimento e determinação. Fernando, é hora de você saber a verdade. Como você, sua voz falhava de incredulidade. E enquanto os olhares se cruzavam, a conexão deles ia além do tempo. As palavras dela estavam prestes a mudar tudo, e o coração dele disparou com uma nova onda de esperança e dúvida. Só há uma saída para isso, ela disse, aproximando-se, enquanto o eco do helicóptero parecia abafá-los. Mas você precisa entender que há muitos envolvidos, o que sempre esteve escondido. A verdade que nunca quis ver. Seu destino está em jogo. Mas antes que qualquer um pudesse fazer uma pergunta, um grito ressoou de trás dela. Era um disparo. A cabeça de Fernando rodou, e ele se virou rapidamente, seu coração na garganta. E ao ver o que aconteceu, tudo se despedaçou mais uma vez. A cena estava se tornando uma armadilha. A mulher que ele amava estava prestes a se perder, mas na verdade, a maior revelação era que nem tudo o que ele acreditava ser real era verdade. O passado estava se entrelaçando com o presente de forma devastadora. E enquanto a escuridão tomava conta daquela sala, a única certeza que ele tinha era que cada escolha sua, a partir dali, poderia mudar o rumo de suas vidas para sempre. Quem és você realmente, mãe? Ele gritou, a incerteza se manifestando em sua voz. E as respostas estavam mais distantes do que ele poderia imaginar. Mais segredos estavam para ser revelados.
Fernando ainda estava paralisado, a mente rodando com os ecos das revelações. A foto em suas mãos tremia, e as vozes ao redor dele pareciam se dissipar em um zumbido. Ele olhou para sua mãe caída no chão, o medo estampado no rosto dela. Mas o que a mulher disse pesava mais que qualquer outro grito naquele momento. Fernando, ela começou, a voz mal saindo. Você precisa entender, seu pai não é quem você pensa que é. Um outro tiro ecoou, interrompendo suas palavras. O som ressoou pela sala como um trovão. Tudo parecia tremer. Ele mal teve tempo de reagir quando a figura encapuzada à sua frente disparou novamente. A bala acertou a parede próxima e o gesso caiu, como se estivesse atacando o que restava da paz que havia ali. Para onde você acha que está olhando? O homem cicatrizado rosnou, seus olhos cheios de malícia. O pânico dominou os convidados, todos começando a se mover em busca de abrigo. O caos iniciava um novo ciclo. Eu não vou deixar que você faça isso, Fernando gritou, sua voz ecoando e quebrando o silêncio ominoso que se instalou. Ele se levantou, murmurando uma oração silenciosa por sua mãe, em busca de coragem. E então, como se um botão tivesse sido acionado, Isabela começou a avançar na direção do homem armado. Pare, não faça isso, alguém gritou, mas era tarde demais. Isabela, em um ato impulsivo, se jogou entre Fernando e o homem, como uma barreira viva. Ela estava decidida, mas isso não a protegeria. O homem disparou sua arma de novo. Fernando gritou, mas o mundo pareceu desacelerar. Ele viu o impacto antes de escutar o som. A chance de tudo mudar. Isabela tombou, o olhar de terror misturado com determinação, permanecendo enquanto ela caía. O silêncio caiu novamente, e o tempo pareceu congelar. O sangue começava a escorrer, manchando o chão de maneira visceral. Não! Fernando se atirou sobre ela, a dor e o desespero lhe apertando o coração. Isabela, não, não, não! Ele assegurou, o calor dela esvaindo-se lentamente. Naqueles segundos ele sentiu como se a esperança estivesse se esvaindo junto com ela. Outra perda, Fernando. O homem cicatrizado riu, feliz com a cena caótica. Essa é a vida real, e você nunca soube. Um grito ressoou na sala. Lúcia, sua tia, estava em choque, paralisada, mas eventualmente gritou. Você não pode fazer isso. Não é assim que isso termina. Então, tudo ficou ainda mais intenso. Quando a porta principal se abriu novamente, uma outra figura entrou, armada e decidida. Era um policial, mas não um qualquer. Ele parecia familiar. Fernando ouviu o nome que escapou dos lábios de sua mãe. Ele é um traidor, não pode confiar no... Cale-se! O homem do lado de fora gritou, enquanto o policial avançava. Fique onde está. Temos que ir agora. Ele puxou um lenço do bolso e, com um movimento rápido, tamborilou a arma para Fernando. Vamos, herdeiro. Você não entende. Eles vieram atrás de você. Fernando não sabia se deveria confiar, mas as palavras da sua mãe estavam ainda ali, ecoando em sua mente. Ele percebeu então que a verdadeira identidade do homem à sua frente não era aquele justificador que sempre pensou ser. A figura se aproximou mais, revelando um olhar conhecido. Era Ricardo, seu pai, que ele acreditava ter desaparecido há anos. O choque invadiu o ar. Pai, suas palavras mal conseguiram sair. Você está vivo? Ricardo piscou rapidamente, o olhar fixo na sala. Agora não é a hora. Eles não querem apenas você. Eles querem todos nós. Você precisa escolher de que lado está. A adrenalina corria em ritmo alucinado. O que estava acontecendo? A verdade era mais complicada do que ele poderia imaginar. Mas uma coisa era certa. Tudo se resumia a uma escolha. Nós temos que ir, continuou seu pai, puxando Fernando. Mas outro tiro ecoou, e uma sombra se formou na porta.
O restante da sala estava em condição de guerra, e com cada momento a rede de mentiras e traições se tornava mais densa. Fernando olhou para Isabela, o sangue ainda vazando, e depois para sua mãe e Lúcia, o desespero crescendo dentro dele. O que mais ele tinha que enfrentar? Havia muito mais em jogo do que ele pensava, e ele se viu captura de um mundo que não era seu, mas que agora o prendia com firmeza. A vida tinha se transformado em um jogo onde a verdade e a confiança estavam em disputa. E nesse momento, a única certeza que ele tinha era que, a partir dali, nada nunca mais seria igual. Fernando segurou Isabela em seus braços, o sangue ainda escorrendo e manchando suas roupas. Não, não, não! Ele sussurrou, a dor estampada em seu rosto. O silêncio na sala era angustiante. Olhando para os olhos dela, ele viu a vida se esvaindo. Era como se o mundo ao redor estivesse desaparecendo, tudo mergulhado em uma escuridão sufocante. Você precisa saber a verdade, Fernando. Isabela respirou com dificuldade, a voz mal saindo. Eu fiz o que fiz por amor a você. Sua vida está em perigo. Antes que ele pudesse responder, a mão de seu pai, Ricardo, segurou seu braço. Precisamos sair agora. Seu tom era urgente, mas Fernando sentiu que o chão se movia sob seus pés. A tensão aumentava com cada segundo, e a figura encapuzada observava tudo, sorrindo de forma cruel. A verdade não vai salvá-los, herdeiro. Você só está adiando o inevitável. Chega! Fernando gritou, levantando-se. O medo estava ali, mas ele não podia se deixar vencer. Se a verdade é o que me prendia, então eu a enfrentarei. Ele olhou para a sala, onde as pessoas estavam em pânico, mas também havia olhares de esperança. A resposta estava ali, bem diante dele. Em um impulso, Fernando ergueu a fotografia que agora era a sua verdade. Se isso vale tanto assim, então aqui está. Ele a levantou, mostrando para todos. Meus pais, minha história. Isso não é só sobre o dinheiro. É sobre escolher o lado certo. O homem cicatrizado se aproximou, raiva estampada no rosto. Você não sabe o que está fazendo. Não brinque com forças que não entende. Mas no fundo, Fernando sabia o que fazia. Ele precisaria de aliados e não poderia deixar que o passado o aprisionasse. Ele se virou para Lúcia, que estava em choque, e então para sua mãe, que se aproximava lentamente. Mãe, é hora de nós lutarmos juntos. A verdade tem que prevalecer. Antes que pudesse terminar, outro tiro ecoou. Mas dessa vez, não foi lido como uma sentença. Os policiais, que finalmente estavam de volta, invadiram a sala, todos no chão. Estamos aqui para prender os responsáveis por esse caos, gritou um deles. E imediatamente as atenções se voltaram para eles. O homem cicatrizado hesitou, mas a linha entre aliados e inimigos estava clara agora. Fernando olhou para Isabela mais uma vez, os olhos cheios de dor, mas também de esperança. Você vai se recuperar. Vamos conseguir isso. Nós vamos contar nossa história. Enquanto os gritos de pânico se transformavam em murmúrios de esperança, o que nascia era uma nova vida, uma nova verdade. A sala ainda estava repleta de incertezas, mas o que importava era que todos eles se uniriam. O destino deles agora estava entrelaçado. No fundo, Fernando percebeu que a luta não tinha terminado. Eles teriam que enfrentar as consequências, enfrentar os inimigos que tinham no caminho. Mas também, ele sabia que havia uma rede de apoio onde nunca achou que haveria. Uma nova jornada começava. Vamos! Gritou Fernando, puxando sua mãe e Isabela. Eles tinham uma chance de reescrever suas histórias. A vida havia mudado, mas agora era a hora de lutar por ela. Vocês não vão escapar. O homem cicatrizado gritou. Mas enquanto o grupo se movia, a união deles era mais forte do que qualquer traição. As portas se abriram
E ao passo que eles saíam, o futuro estava em suas mãos. Agora, por fim, a pergunta pairava no ar. O que aconteceria quando a verdade finalmente se mostrasse? Ei, se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ganhe cada vez mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.